Plantio da primeira safra do milho chegou a 8% da área estimada no centro-sul do Brasil. Na mesma época do ano passado, o percentual era inferior a 2% de trabalhos concluídos. Rio Grande do Sul lidera os trabalhos, com 27,5% da semeadura já feita, seguido por Santa Catarina e o Paraná. Vamos já avaliar os dados no detalhe com o Adriano Gomes, da AG Rural, que é a consultoria que divulgou estes dados aqui para o Canal Rural. Adriano, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Karine. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Adriano, o plantio está bastante acelerado, hein? Ano passado a gente tinha menos de 2%, agora já estamos em 8%, e o Rio Grande do Sul num salto, né? Quase 30% do milho verão já semeado. O que está acontecendo, hein? É isso aí mesmo, Karen. Bom, no Rio Grande do Sul, a primeira quinzena do mês de agosto foi favorável para o início do plantio. A temperatura estava um pouco mais alta, as temperaturas estavam mais altas e também tinha umidade no solo. Aí o produtor na região extremo-oeste do estado, mais próximo à divisa com a Argentina, aproveitou esse clima para iniciar o plantio. Essas áreas, elas vão ser semeadas lá na frente com feijão ou uma soja safrinha até mesmo. Então, quanto antes o produtor planta, mais janela ele tem para fazer aí esse feijão na frente, Kelly. Bom, e as condições do clima são um dos fatores mais favoráveis hoje. Eu recebi mensagens de produtores preocupados com eventuais ondas tardias de frio que pudessem atrapalhar os trabalhos de campo. O que você tem observado aí das intenções, das expectativas para esse novo momento? A frente fria que a gente teve na semana passada, com registro de geada, acabou pegando e até prejudicando algumas áreas lá nessa região do extremo oeste gaúcho. Algumas áreas que já estavam em início de fase vegetativa tiveram aí perdas pontuais e os técnicos estão aí essa semana rodando o campo para ver se vai ter necessidade ou não de replantio. Mas como o tempo melhorou, e essa semana, onde tinha umidade, o produtor acabou avançando um pouco mais. Tem pouca previsão de chuva, tem pouca umidade em algumas áreas, então isso tem deixado um plantio um pouco mais truncado do milho verão nos últimos dias. Mas já bem acelerado em comparação ao mesmo período do ano passado. Agora, esse plantio de 8% que está acelerado em relação à mesma época do ano passado, é um plantio que está sendo feito em uma área menor, né? Mais gente optou por outras culturas alternativas ao milho, verão? A gente está vivendo aí num período de bons preços, tanto para a soja quanto para o milho, né? Os dois que brigam aí na safra de verão. Algumas regiões o produtor tem optado em plantar um pouco mais de soja, outras um pouco mais de milho, mas de um modo geral a área não deve mudar muito não, viu, Kelly? Outro fator que influenciou esse plantio mais cedo nessa safra, além desse clima mais favorável na primeira quinzena de agosto, desculpe, foi a questão do preço, que vem aí bem atrativos, não só no disponível, mas também aí na venda futura desse milho que está sendo semeado agora por lá. Esse milho que está sendo semeado já teve venda antecipada feita? Porque a gente tem visto safra de 2022 de inverno do milho sendo comercializada, a safra da soja de 2022. A gente está falando do milho verão, agora 2021. Começou também com a antecipação dos negócios, Adriano? Já sim, essa melhora que a gente tem visto aí nos futuros do milho lá na Bolsa de Chicago e também esse câmbio acima de 5,50, ao redor de 5,60, tem dado aí algumas oportunidades de preço. Essa semana, na região de Erechim, Rio Grande do Sul, onde o plantio deve começar somente em setembro, houve reporte de negócios essa semana a R$ 53,00 para entrega em março de 2021. No Porto de Rio Grande, saiu negócios a R$ 60,00 também para março, Kelly. Teve negócios também registrados ontem no Paraná. No Porto de Paranaguá, o milho para fevereiro saiu a R$ 59,00, enquanto o milho para setembro saiu a R$ 57,00. Ou seja, produtores aí estão aproveitando esse preço também atrativo para 2021
para já travar os custos desse milho que está sendo plantado. Realmente é um dos preços mais altos da história, patamar aí bastante interessante para o produtor, em contrapartida de grande preocupação para os demandantes desse milho, por exemplo, a cadeia de proteína animal, que está muito atenta às notícias, né, de que o governo está avaliando a retirada da TEC, a tarifa externa comum, para facilitar a importação de grãos de fora do Mercosul e fazer uma frente a esse cenário aí de preços altos aqui no país. Você viu algum tipo de repercussão desse tipo no mercado nos últimos dias, diante dessa especulação que se faz, Adriano? O mercado está bem atento a isso, né, Kellen? A gente já tem pouco milho aqui nos nossos países vizinhos, e então, com essa retirada da TEC, talvez seja interessante para alguns compradores que estejam em algumas localizações do país, alguma localização mais específica, uma região norte e nordeste, para a questão logística também, trazendo aí um possível milho norte-americano. Tem a questão também do nosso câmbio, né? Nosso câmbio aí ao redor de 5,60, isso aí tem que dar uma caída para conseguir compensar aí essa originação por lá. Você, por favor, detalha para a gente quanto do milho já foi vendido antecipadamente, do milho verão. Tem um cálculo nesse momento, Adriano? Olha, Kelly, a gente está fazendo esse levantamento, creio que nas próximas semanas já tem aí esses números, mas o produtor aí praticamente já fez os seus custos de produção nessa safra, né? O milho verão aí vindo bem comercializado por causa desses preços aí bem atrativos, realmente, né? Em torno de R$60 milho para a entrega em março de 2021 no Porto de Rio Grande, o produtor, né, acaba participando aí, sem dúvida. Perfeito. Obrigada, Adriano. Obrigada, AG Rural, por trazer os últimos dados aí do plantio do milho verão. Bom trabalho para você. Volte sempre. Obrigado, Kelly. Um bom final de semana a todos e até a próxima. Até a próxima, Adriano. Obrigada.